Na integralidade é onde você chega mais perto de uma questão que eu acho fundamental para o sucesso do SUS e para o objetivo dele, né, como sistema de atenção à saúde, que é a dimensão operatória mesmo, do fazer em saúde, né, quer dizer, daquilo que a gente, do compromisso que a gente tem de construir a saúde das pessoas no cotidiano do trabalho, seja na prevenção, seja no cuidado, seja na recuperação. É o agir do profissional que no momento em que ele está trabalhando e encontra um determinado tipo de evento ou de situação, ele cria conhecimento também. É parte da questão de como se faz na praxis cotidiana. Isso é muito importante, porque você vê a política como ela se faz, e não a política como ela se imagina ou como ela se idealiza. Trazer o foco do cotidiano, colocar em discussão as práticas, a construção de sentido das práticas, isso tanto na perspectiva do usuário como na perspectiva do trabalhador. Essa é uma inovação importante, esse é um legado importante que o grupo, o tema da integralidade, nos apresenta por dentro do SUS, né? De tomar o cotidiano como um lugar complexo e onde a prática da humanização, a prática da integralidade tomam a realidade concreta de práticas sociais, práticas de saúde. A gente pode dizer que é um marco na questão do território, nos lugares em que o ator principal é o homem da vida cotidiana, né? São as relações sociais travadas nesse cotidiano que vão oferecer um diagnóstico ou uma possibilidade de transformação da situação local, das situações locais. Se a gente pensar a integralidade como o diálogo, integralidade como tradução de várias vozes, integralidade como uma possíveis articulações de grupo, a ideia de fortalecer movimentos de mudança. Então, acho que nessa perspectiva, a integralidade é o nosso cotidiano. Assim, nós tomamos isso não como um objeto de estudo, mas a própria ferramenta de trabalho, ferramenta do cotidiano. Eu acho que essa é a nossa maior perspectiva. O LAPS efetivamente tem uma importância no contexto nacional entre os grupos de pesquisa em função da questão da avaliação, né, de estudos avaliativos em saúde, dos serviços de saúde, e o fato de abordar a integralidade, um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, torna o LAPS realmente uma referência no nosso país, não só na pesquisa, mas também na formação de trabalhadores, de pesquisadores nessa área. O fato de se trabalhar por diferentes abordagens, enfoques, pesquisadores diferentes, isso tudo está na forma de livro, isso tudo ser acessível, né, para todos os alunos da pós, todos os pesquisadores ou participantes do campo, isso é muito importante, né? Não só como ensinar integralidade, mas modos de ensinar que sejam parceiros de uma concepção de integralidade. Então, as noções de trabalho em equipe, as noções de formação multiprofissional, a construção das residências integradas em saúde, as residências multiprofissionais. Então, até a discussão, o aprofundamento, o estudo sobre as práticas de ensinar e sobre a presença do tema integralidade na formação de profissionais de saúde. Não é apenas a produção e transferência de conhecimento, mas é de fato dialogar com a sociedade, estabelecendo novos saberes e estabelecendo novas fronteiras também a partir dessa afetação mútua que se dá. Eu acho que o LAPS tem essa qualidade de ter aberto uma porta de interlocução democrática com quem, por si só, não chegaria a um congresso convencional do campo. A gente abriu uma linha de pesquisa, uma linha de investigação, que é o Ensina SUS, que é o componente específico da formação, o componente específico do ensino relacionado com a integralidade. E esse componente ele ganhou uma força muito grande a partir de 2004, com a produção de um livro que saiu em 2006, o Ensinar Saúde. Eu acho que o projeto Ensinar SUS foi assim, um grande marco nisso, que mobilizou por dezenas de pessoas, centenas de pessoas, que eu acho que assim, deu uma dimensão da capacidade que a gente tinha de atuar numa grande rede, em nível nacional, com multifocal. Eu acho que essa foi um marco muito importante.
Eu acho que a Escola Politécnica, e eu nisso, né, me incluindo nisso, a gente aprendeu muito com o lápis, né? O lápis nos trouxe formas de integração, idas a referenciais teóricos do campo do cotidiano, né? E isso tudo, para a escola, é fundamental. O lápis foi, acho que, o espaço em que eu consegui não separar militância de pesquisa, não separar afetividade de conhecimento, afetividade de pesquisa, militância da afetividade. Então, isso tudo estava o tempo todo presente nas nossas relações, no nosso trabalho e muito no jeito de trabalhar mesmo, né? O lápis me ensinou a trabalhar em rede, me ensinou a trabalhar junto, me ensinou a construir um outro sentido para o trabalho. Fazer parte do lápis, para mim, é algo que tem me permitido aprender muito, também descobrir novas parcerias e novas possibilidades de construção de um trabalho acadêmico ao mesmo tempo implicado. Eu tinha vários questionamentos em relação à minha formação. Para mim foi fundamental para organizar os meus questionamentos e as minhas críticas, né? E dessa organização poder produzir conhecimento. A ideia do orgânico, ela é absolutamente fundamental, né? A tomada de decisão, as escolhas, os processos de escolhas, eles incluem efetivamente o que cada um, de alguma forma, vai decidir sobre o que tem que fazer. Seja na pesquisa, seja no ensino, seja na intervenção. Tudo aquilo que a gente produz tem esses três planos, que eles têm sinergias entre si. Laboratórios, programas, instâncias como o lápis têm nos ensinado a conciliar, né, esses dois verbos, produzir, né, produzir, pesquisar de forma articulada e cooperar, assessorar. Né? Há aqui, de fato, a ideia de laboratório ativada, né? Ela tá colocada em prática, que é estar fazendo experimentação, fazendo seminários e fazendo produção acadêmica junto, não separando, né? É um laboratório de experimentação e de novas formas de fazer pesquisa, enfim, de fazer saúde, de buscar saúde. É uma experiência que revitaliza, acho que, a nossa capacidade de pensar e também a nossa capacidade de intervenção social. O lápis conseguiu realmente criar um trabalho sólido, né? Um trabalho que 10 anos depois ele ainda continua em plena vitalidade, né? E ainda com muitos desafios pela frente, né? Nós estamos querendo que essa comemoração dos 10 anos do laboratório seja extremamente bem sucedida. Então, a nossa expectativa é estarmos, né, nos próximos 10 anos do lápis, participando de maneira cada vez mais integrada, efetiva nessa parceria. Eu acho que esses 10 anos do lápis têm muito a ser comemorado. Não só pelo lápis, mas pelas instituições que defendem a saúde pública no Brasil. Para mim, não é um campo que está no seu 10º aniversário se esgotando. É um campo que está em expansão. Mas eu gostaria que, ao menos, eu pudesse deixar um legado, né, desse espírito, né, que para Hannah Arendt nada mais é do que o pensamento, esse espírito que move, né, essa força que move, que é uma força de pensar, de atuar, afirmando a própria vida da gente.